Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Chelsea. Mais uma vez tem a ver com garotada, esse é mais ou menos um assunto que se repete dentro da temporada, mas o legal é que cada hora com focos diferentes, cada hora com nomes diferentes também. Então hoje dá para falar um pouco sobre o Billy Gilmour, porque foi uma semana e tanto para ele, né? O garoto de 18 anos ganhando espaço dentro do elenco do Chelsea, todas as lesões, os problemas que o Lampard tem tido que superar na questão de gestão do elenco e de número de jogadores que são desfalques. Convido você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu é só clicar aqui embaixo, ativa aí o sininho, deixa o seu comentário. Qual é dos garotos do Chelsea o que mais te gera expectativa? E são muitos, né? Alguns já se consolidando dentro do elenco, alguns já viveram momentos melhores dentro da temporada, a gente ainda vai ver, acho que alguns jogadores crescendo muito dentro desse elenco, e aí a gente entra nesse tópico específico, porque alguns jogadores já fazem parte da rotação de uma forma mais natural. O Mason Mount, por exemplo, o próprio Tomori também é outro jogador que já faz parte, já foi titular lá no início da temporada, embora tenha perdido um pouco de espaço. O Tammy Abraham é o titular, embora esteja machucado, e a entrada do Giroud tem sido positiva. O Giroud tem sido um jogador que acrescenta outra característica, que faz bem o pivô. E se o Chelsea tem movimentos de infiltração pelos lados do campo, para compensar o fato do 9 funcionar menos como um definidor e mais como um construtor, dá para compensar isso e transformar o Giroud numa peça extremamente útil, e ele tem sido nesses últimos jogos, ganhando essas disputas pelo alto. O jogo contra o Liverpool mostrou bem isso, em que ele ganhou muitas vezes essa primeira bola de um passe mais direto, muitas vezes de um passe mais longo, e ele ajuda a manter o time no campo de ataque, ele ajuda o time a se colocar e ter tempo de chegar com mais gente ao campo de ataque. Então, é óbvio que estou falando de garotos, mas é inevitável citar outros jogadores, e o Giroud obviamente está num outro estilo, né, num outro grupo de jogadores, dos mais veteranos. Só que eu falei dele por causa do Tammy Abraham fora, e aí dá para falar de outros jogadores que acho que ainda tem muita margem para crescer no time. Reece James já mostrou um potencial e tanto, principalmente na qualidade dos cruzamentos a partir da direita. Ainda não é um jogador para ser titular, até pelo que significa, pelo que representa o Azpilicueta nos últimos anos do Chelsea. O Azpilicueta também, nessa temporada, né, num nível abaixo do que a gente se acostumou a ver, oscilando bem mais, mas o Reece James é um jogador com potencial para ganhar espaço aos poucos. O Hudson-Odoi nem se fala. Um jogador dos mais talentosos, na capacidade de drible, de abrir o campo, de acelerar, de conduzir a bola, de ganhar no 1 contra 1 contra o adversário. É um dos jogadores para prestar atenção dessa garotada do futebol inglês. E aí a gente chega no Billy Gilmour, né? O escocês de 18 anos que começa a ganhar o espaço dele. E acho que com características extremamente interessantes para observar. É muito provável que rapidamente ele dê esse passo na seleção principal da Escócia. Vai ser importante prestar atenção em como vai ser esse desenvolvimento por lá também. Mas no próprio time principal do Chelsea, né? Se a gente pensar no time que jogou contra o Everton, por exemplo, um meio-campo que não contou com o Jorginho, não contou com o Kanté, não contou com o Kovacic, são jogadores que em alguns momentos até jogaram juntos os três, formando esse trio de meio-campistas. Acho até que nem é a melhor combinação por uma questão de distribuição de espaços, de alturas no meio-campo, mas são três jogadores que estão à frente, em termos de carreira, em termos de nível hoje, só que quem está entrando tem tentado aproveitar. O próprio Barkley fez uma semana muito boa, e o Gilmour, e aí acho que dá para falar mais especificamente dele. Por quê? O Gilmour jogou em jogos de Copas, alguns jogos. O primeiro jogo que ele chama muita atenção é um jogo contra o Grimsby Town, que o Chelsea goleia na Copa da Liga Inglesa. Isso já tem um tempinho, já tem alguns meses, e ele vai muito bem, justamente com essa personalidade para botar o pé na bola, enxergar o que está acontecendo, ter muita calma com a bola nos pés, ter capacidade de distribuição de jogo, ao mesmo tempo uma agilidade com esse controle de bola, o que é sempre muito importante, ainda mais uma faixa de campo em que você geralmente dita o ritmo, né? Sendo esse meio campista à frente da defesa. A bola vai passar muito por você, depende, claro, da proposta de jogo, de time para time, mas num Chelsea que tem o Jorginho como titular dessa função, a bola inevitavelmente vai passar muito, vai procurar muito o jogador dessa faixa do campo. E ele vai ser quem vai orientar o time, quem vai distribuir, quem vai escolher por onde o time vai atacar. O momento de soltar a bola rápida num passe curto de lado, o momento de voltar com o zagueiro, o momento de girar e achar um passe para frente, um passe mais vertical, que vai acelerar e mudar a dinâmica, o ritmo do ataque. E o Gilmour tem deixado uma impressão muito boa nisso. Então ele é um jogador hoje
de 18 anos apenas, mas já muito confortável, com muita personalidade quando tem a bola nos pés, com um controle de bola e uma agilidade que são diferenciais para quem joga nessa posição também, e uma agressividade sem a bola que é interessante para fazer essa leitura, momentos em que você vai pressionar em cima, a forma que você vai reagir após perder a bola no setor do campo, em que é fundamental que você tenha essa reação rápida. Isso ele mostra muito bem. Tem outras dúvidas naturais, né? Para um jogador que está chegando agora a um elenco principal e já num nível de exigência, que já tem uma semana em que é titular contra o Liverpool, por mais que fosse um Liverpool modificado, mas contra o Liverpool num jogo de Copa, foi muito bem, possivelmente o melhor em campo. E contra o Everton, novamente tendo boa participação, participando diretamente de gols. Os dois gols do primeiro tempo do Chelsea contra o Everton simbolizam bem isso, né? Porque são dois gols que nascem da capacidade dele, seja de girar rapidamente, enxergando o espaço que se apresenta para achar um passe para frente e encontrar um dos meio-campistas numa faixa mais avançada, seja para iniciar com mais calma e aí tentar pensar o que vai ser o jogo. Os dois gols têm origem no Billy Gilmour, distribuindo. Não é que ele tenha sido o diferencial para o gol, mas no segundo gol do Chelsea, por exemplo, o giro rápido dele é o que permite que a jogada se desenvolva naquela velocidade. E é uma jogada muito bem construída, né? Porque ela tem o pivô do Giroud, rapidamente também, fazendo a parede, escorando. O Barkley achando um belo passe com a leitura de jogo que só é permitida pelo movimento de infiltração do Pedro entrando em diagonal. Então é um gol lindamente construído. O primeiro gol já é o gol muito mais da qualidade individual do Mason Mount, do giro rápido, da bela finalização também. Mas o segundo gol é um gol muito bem construído coletivamente. E o Gilmour participando disso. É claro que alguns obstáculos vão aparecer, por exemplo. Vamos ver como ele vai lidar quando ele enfrentar com times que vão tentar explorar muito mais a questão do contato físico e muitas vezes colocando foco nele. Na Premier League a gente tem times com essas características e que vão procurar um jogo direto, tentando explorar uma eventual fragilidade física para o contato, para uma primeira bola, para ganhar as disputas pelo alto, buscando justamente essa faixa do campo. Vamos ver como ele vai lidar, e essa era uma curiosidade que eu tinha contra o Liverpool, por exemplo, quando ele for mais pressionado. Embora o Liverpool tenha essa característica, o Billy Gilmour se saiu muito bem naquele jogo e foi um jogo em que o Liverpool não encaixou tanto isso. Essa foi uma semana de um Chelsea mais direto também. De um Chelsea que, até por características, pela questão dos próprios jogadores atuando pelos lados do campo, com William e Pedro, você tem jogadores que dão velocidade pelo lado do campo. O Barkley é um jogador que tende a ser mais direto, seja arrancando com a bola para buscar um chute ou tentando um passe. Então foi um time do Chelsea menos controlador e mais direto mesmo, mais vertical. E eu tenho curiosidade para ver como o Gilmour vai se sair em diferentes cenários, em diferentes exigências, contra diferentes adversários. O fato é que hoje ele é um jogador para ser observado, um jogador para ficar de olho, para prestar atenção a cada partida, a cada vez que entrar em campo, pelo potencial que tem mostrado. Pode não dar em nada, como pode virar um excelente meio-campista. Isso é normal quando a gente fala de um jogador jovem que está tentando pular, subir esse degrau, né? Dar esse salto do destaque em time B, do destaque em time de base, para destaque num campeonato de ponta. As primeiras impressões em relação ao Gilmour são muito positivas, então vamos ficar de olho nas próximas semanas. Conta aí com os comentários de vocês, o que vocês imaginam, se ele já é um dos principais jovens do Chelsea, para a gente prestar atenção. Um abraço, até a próxima.